Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é fazendo o caminho de volta às nossas raízes que vamos tomar consciência da nossa verdadeira origem e do nosso destino. Viemos do Pai e para o Pai retornaremos. Esta certeza deve nos conscientizar de que nós não precisamos de tantas coisas durante esta nossa curta passagem terrena aqui na Terra. Afinal de contas, nada levaremos a não ser o bem que fazemos. Quanto mais bens materiais uma pessoa possui, maior é a sua dificuldade em seguir Jesus, pois o seguimento a Jesus exige despojamento e decisão de deixar muitas coisas para trás. O Evangelho proposto para a nossa reflexão no dia de hoje continua nos chamando a atenção sobre o perigo do apelo. O texto é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem Jesus alertou os discípulos e também a nós sobre o perigo de uma riqueza não partilhada. Jesus assim falou: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse aos discípulos, isso logo após o diálogo com um jovem muito rico que esteve às portas do reino dos céus, mas não entrou. Não entrou porque não conseguiu desapegar de seus bens materiais, as suas coisas essas que não passam pela porta do reino. Estas palavras de Jesus, meus amados irmãos, deixaram os discípulos bastante preocupados. Certamente eles pensaram: ora, se para os ricos, que segundo a mentalidade judaica era visto como os favorecidos de Deus, para eles era tão difícil entrar no reino de Deus, imagine para eles, os discípulos, que eram pobres. E Pedro, demonstrando grande preocupação com o futuro do grupo, questionou Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. E o que haveremos de receber? Jesus tranquiliza os discípulos, garantindo a todos eles que nenhum ficaria sem recompensa por terem deixado para segui-los. Palavra de Jesus: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs,
pai, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então aí, meus amados irmãos, os discípulos, mesmo convivendo com Jesus, participando diretamente do seu dia a dia, até aquele momento não haviam entrado na dinâmica do reino. Eles continuavam presos à mentalidade do mundo, uma mentalidade interesseira que só visa ganhos. E fazendo uma comparação entre a lógica de Deus e a lógica dos homens, vamos perceber uma grande diferença. A lógica dos homens é guardar, é acumular, é ter sempre mais. E a lógica de Deus é deixar-se, é abandonar-se, é desprender-se, é partilhar. Portanto, não existe seguimento a Jesus sem renúncia. Mas, em momento algum, Jesus nos pede para abandonar a nossa família. O que Ele nos pede é que coloquemos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Ou seja, à frente de tudo, até mesmo da família. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, até o nosso convívio familiar fica melhor. O que devemos abandonar mesmo é o egoísmo, é a ganância, é a nossa mania de grandeza. Vocês podem observar, do nosso convívio em comunidade, vamos ganhando novos irmãos, novas mães, novos pais, pessoas que vão entrando na nossa vida e fazendo a parte também da nossa família. Um seguidor de Jesus, com certeza, vai encontrar muitos desafios pelo caminho. Quem faz a opção por Jesus não está livre das perseguições, não. Muito pelo contrário, ele será mais perseguido ainda, pois o testemunho de quem vive em Jesus incomoda os opositores do projeto de Deus. Quem segue a Jesus tem consciência das consequências deste seguimento, mas não desiste, por estar convicto que aconteça o que acontecer, Jesus será sempre sua melhor escolha. Os primeiros no reino dos céus são aqueles que o mundo despreza. Estes são os primeiros aos olhos de Deus. Podem ter certeza, meus amados irmãos e irmãs, o pequeno aos olhos do mundo é o grande aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.